Paz do Senhor Jesus, vamos ao nosso vídeo aula sobre carta aos Romanos, carta aí conhecida como a carta mais teológica das Escrituras Sagradas. Nela nós vamos conseguir compreender o papel da lei, o que é a graça. Então é uma carta muito profunda, é uma carta inclusive que nós recomendamos que os irmãos leiam bastante, mais de uma vez por ano, porque você vai ter um conhecimento amplo do que diz as Escrituras Sagradas a respeito de temas tão importantes como esse, tá? Que é a lei, a graça, a salvação, a justificação, os pecados, a ira de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta e ela traz aí para a gente uma profundidade espiritual e necessária para a nossa vida cristã. Aí a gente tem um contexto histórico que é importante, a gente está sabendo aí data aproximada ou uma data precisa, onde são levantadas aí por arqueólogos, estudiosos. Então, a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, por volta do ano 57 depois de Cristo, tá? A igreja em Roma era composta por judeus e gentios, e Paulo desejava esclarecer a relação entre a lei e a graça, além de preparar o terreno para sua visita à cidade. Então, aí nesta carta, como já mencionei para você, a gente vai estar abordando aí temas muito importantes, temas atuais, temas que sempre serão recorrentes, principalmente a respeito no que se diz respeito da graça e sobre a lei. Coloquei para você aí uma estrutura a respeito da carta. Então a gente tem aí a justificação pela fé, que a gente vai tratar aí dos capítulos 1 até o capítulo de número 5, onde Paulo ele argumenta que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que a justificação pela fé vem pela fé em Jesus Cristo. Então nós temos aí já duas áreas aí importantes de se falar. A primeira dela é que todos pecaram. Então, quando uma pessoa pensa que tem um santo intercessor ou que tem aí uma pessoa intercedendo, no caso de a Igreja Católica Romana, por exemplo, coloca Maria nesse papel, e a Maria que não tem nada a ver com essa história, tá? Ali a Maria, mãe de Jesus, não tem nada a ver com aquilo que foi criado por algumas religiões sobre ela. Então, olha só, Paulo argumenta que todos os seres humanos pecaram. Por mais bonzinho que a pessoa seja, por mais que a pessoa seja aplicada a fazer bondade, a ser obediente, todos pecaram e carecem, precisam do nosso Deus. E que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Então, olha só, a justificação, a gente já de antemão já mostra aí em Romanos que ela não vem pela bondade, ela não vem a justificação por uma obediência, vamos dizer assim. Ela vem pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Olha, mas se eu obedeço a palavra, eu não estou obedecendo a Jesus, então aí a gente já tem um conflito, porque muitas vezes a pessoa está sendo uma pessoa legalista. A pessoa, o seu coração está voltado para a sua própria performance, para a sua própria forma de cumprir, e aí muitas vezes a pessoa está se auto-vangloriando, a pessoa está muitas vezes trazendo algo para si, onde a própria Bíblia está dizendo que todos pecaram. Então, por mais que a pessoa seja uma pessoa aplicada, isso daí é louvável, mas a salvação não vem por isso. A salvação não vai ser uma contabilidade aonde vai
somar ali os pontos. Deixa eu ver o tanto que você acertou e deixa eu ver o tanto que você errou. Aí, se você tiver uma pontuação maior, você vai estar salvo. Não é assim, tá? Então, a justificação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Esta carta, que é maravilhosa, também vai tratar aí da vida no Espírito. Espírito aí com E maiúsculo, para definir que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, Romanos capítulo 6 até o capítulo 8 vai nos mostrar a respeito aí da questão da vida no Espírito. E aí, nós temos aí como ênfase Romanos capítulo 8, verso 1, que declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente tem nesta carta aí, como tópico 2, a vida no Espírito. Já no capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele vai abordar a questão da eleição de Israel e a inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus. Então, Israel, que faz parte aí da história bíblica, Israel que faz parte do Velho Testamento, a Velha Aliança, e Israel dentro de um contexto aí de plano de salvação, plano de eleição, plano daquilo que o Senhor Deus transmitiu ao apóstolo Paulo para que nós possamos compreender aí com profundidade alguns temas bíblicos sem perder a conexão com outros textos bíblicos. Então, Romanos, como toda a Bíblia cristã, ela não vai se contradizer, mas nós temos que pontuar algumas coisas para que você compreenda, tá? Então a gente ainda está vendo aqui a estrutura da carta aos Romanos, que é interessante. Você, como um estudioso, você tem que conhecer aí a estrutura daquilo que você está lendo, aonde tem uma separação ali de temas, de assuntos, para que evite-se de falar qualquer coisa que não tenha conexão, que não tenha contexto bíblico, tá bom? Quarto ponto aí, ó, instruções práticas. Então, Romano, capítulos de número 12 ao 15, oferece conselhos sobre como viver uma vida cristã, enfatizando a importância do amor e da unidade da igreja. Também quero lembrar a você que as cartas às igrejas, elas nos dão aí instruções justamente de como é que nós devemos nos portar como igreja do Senhor. Então, as cartas às igrejas, elas têm uma importância aí para a nossa vida diária, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em sociedade, a respeito daquilo que o Espírito Santo quer nos conduzir no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, tá bom? E antes que eu me esqueça, o capítulo de número 16, aí no caso, o apóstolo Paulo, ele vai inclusive apresentar a irmã Febe, da congregação de Quencreia, e aí ele faz justamente ali já a finalização desta carta, tá bom? Então ali ele traz as saudações, ele traz os seus cumprimentos, ele traz ali toda aquela questão de quem está cooperando com ele no ministério. Isso daí para a gente também é importante para a gente entender aí os papéis dentro daquilo que o Senhor Deus usa as pessoas, tá bom? Agora a gente chega na parte aí que a gente tem os pontos teológicos, tá? Então você que já está estudando, já tem um tempo, você já tem aí um conhecimento do que seja os pontos teológicos. Então a gente vai falar aí de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que é um versículo bem importante para a gente. Então ele fala assim, olha, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos apontar alguns detalhes aí desse versículo, tá? A primeira questão, o evangelho, que são as boas novas. O evangelho é o poder de Deus manifesto para salvar o homem. Então, perceba que a salvação vem do Pai para a humanidade, vem de Deus para o ser humano, e não é o inverso, não é do ser humano para Deus. O ser humano fala assim: eu acho, se eu comprar 50 cesta básica, eu estou salvo, eu estou livre com Deus. Não, isso aí é uma criação humana. Você pode comprar aí um caminhão de cesta básica, mas a salvação, ela é um plano, é o poder dado por Deus, ok? Fala aí a respeito primeiro do judeu, porque a palavra, ela foi dada primeiramente ao judeu. Então, tanto o Velho Testamento quanto Nova Aliança. E aí uma palavra importante para nós é justamente o evangelho, que significa boas novas. Refere-se à mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Qual é a importância desta palavra no texto? A importância é que muita gente está se esquecendo de pensar, observar e meditar no que se diz boas novas ou boa notícia a respeito da salvação através de Jesus. E aí muita gente tem aí ministrado meritocracia, tem ministrado lei, tem ministrado legalismo, tem ministrado aí muita coisa que não é a salvação através de Jesus. Então, quando nós aí falamos a respeito do significado de uma palavra, não é por um acaso que esta palavra está escrita no grego e ela tem uma base partindo do hebraico. Por que uma base partindo do hebraico? Porque Jesus e os discípulos, e ali todos eles tinham o nascimento ali em Israel, então eles eram judeus, e eles certamente falavam, pensavam e respeitavam tudo aquilo que é uma questão da cultura hebraica, tá? Então, assim, Jesus não nasceu grego, nem os discípulos. Então, as boas novas, que são aí o anúncio a respeito da salvação de Jesus, ela não pode ser confundida, as boas novas, com outras áreas que estão na Bíblia, mas que não são boas novas. Então, para resumir para você, a palavra que está aí, que vem do grego, evangelium, que significa evangelho, boa nova ou boa notícia, ela é a mensagem que se refere à salvação através de Jesus. Então, se eu, por exemplo, começar a ministrar uma palavra que a pessoa vai para o inferno porque não cumpriu a lei, porque a pessoa, e eu começar a destrinchar isso aí não é uma boa notícia, isso aí não é uma mensagem de salvação. Se eu, por exemplo, ficar o tempo todo convidando a pessoa para vir para a minha igreja, eu não estou anunciando o evangelho, eu estou fazendo um convite. Evangelho é a mensagem de salvação através de Jesus. Isso aí é muito claro nas Escrituras Sagradas e muito claro a respeito daquilo que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Aí a gente tem um contexto cultural que, no mundo romano, o Evangelho é uma mensagem revolucionária que desafiava as normas sociais e religiosas da época. Então, a gente compreende que o anúncio da salvação de Jesus, muitas vezes, as pessoas que ouviam também alegavam que a questão do anúncio da salvação, das boas novas, ia contra aquilo que era o sistema romano, porque os judeus ansiavam por uma libertação política, econômica, militar ali de Roma,
e na questão aí dessa libertação, eles então ficavam aí justamente em conflito. Então, muitos governos ali de Roma também perseguiram os cristãos aí na época, por conta de que tudo aquilo que se reúne aí é um grupo de pessoas, existe algo chamado liderança. E as lideranças de grupos, pessoas numerosas, acabam aí muitas vezes trazendo aí um grande conflito a algum sistema de governo. Então, por mais que seja espiritual, por mais que seja benéfico para uma cidade, por mais que seja benéfico para um país, para uma nação, é assustador para quem está no governo político ou econômico, é assustador que esta pessoa muitas vezes tenha, vamos dizer assim, um concorrente, não é? Então, ciúme, disputa política, econômica, nada a ver com o evangelho, nada a ver com a palavra de salvação dada pelo nosso mestre, pelo nosso Salvador. Mas as interpretações do que é chamado movimento incomodava ali e incomoda até os dias atuais. Então, se você tem aí liderança que seja boa, se você tem aí uma liderança com boas atitudes, boas intenções, isso aí também vai causar em algum setor da sociedade algum tipo de desconforto. E esse desconforto aí era muitas vezes levado muito a sério naquela ocasião. Ainda na carta aos Romanos, Paulo enfatiza a salvação é acessível a todos, independente da sua origem. A justiça de Deus é revelada através da fé. Isso se torna um tema central na teologia paulina. Então, o que isso quer dizer? Olhando o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a gente observa que criou-se uma ideologia em alguns setores da sociedade judaica a respeito de que a salvação era dada apenas ao judeu ou em um contexto, principalmente aquele que se diz ali, aonde a palavra foi dada ao judeu. Então, o apóstolo Paulo ele está abordando aqui na questão, tirando aí de um contexto a respeito de uma nação. Por isso que lá mais na frente, na carta aos Romanos, capítulo 9, Paulo ele vai voltar a falar a respeito aí de Israel, justamente por conta desse motivo. Houve uma ocasião em que Jesus, inclusive, citou ali os religiosos da época, que alguns milagres, tanto na velha aliança quanto no período de Jesus, fisicamente ali percorrendo todas aquelas cidades, muitos milagres chegaram aos gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não são judeus. Então, todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. Então, Paulo também na sua carta aos Romanos, ele está explicando justamente a questão da salvação do nosso Deus para todo ser humano. Então, por isso a gente pode concluir, como você está vendo aí no slide ou no seu PDF, que a carta aos Romanos é fundamental para entender a teologia cristã e a relação entre fé, graça e a vida cristã. Ela continua a ser um texto central para a doutrina e a doutrina cristã e a prática da fé. Então, por isso que eu sempre ressalto a leitura aí da carta aos Romanos, justamente para que haja uma compreensão de temas que são tão necessários para a nossa vida com o Senhor. Agora a gente vai falar aí do capítulo número 1, aonde a gente tem alguns pontos também para ser falado aqui na aula, tá?
Romanos estabelece a base para a argumentação de Paulo sobre a necessidade de salvação e apontando o pecado como universal. Nesse capítulo número 1, o apóstolo fala, como sempre ali, que ele é o servo do Senhor, usando um termo conhecido aí no grego, principalmente na época, ele se coloca como escravo de Cristo, escravo do Evangelho. Então, Paulo, ele aí no capítulo 1, ele começa já a demonstrar, preparando na sua carta a respeito daquilo que ele vai abordar de forma bem profunda nos demais capítulos. A expressão, inclusive, de Romanos 1,17, ela também faz aí uma conexão com o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá da fé. Em algumas versões diz o justo viverá pela fé. Então, Romanos 1,17, para que você compreenda a ideia do justo, do hebraico aí tzadik e do grego dikaios, refere-se a alguém que é considerado justo diante de Deus, não por suas obras, mas pela fé. Então, observe que a gente aí olhando tanto para a questão da palavra e o seu significado real, na qualidade do seu idioma, justo é aquele que é considerado justo diante de Deus, pela fé. Então aí a gente também compreende aquele verso que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é esse justo? É aquela pessoa que errou o mínimo possível na sua vida? E, de repente, essa pessoa que errou o mínimo possível na sua vida, será que essa pessoa não se vangloria? E talvez, se a gente fosse aí contabilizar número de pecado, essa pessoa pecou muito pouco, mas a vanglória que essa pessoa carrega em si é muito alta. Então, essa vanglória, ela já vai ser contraditória àquilo que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem a glória de Deus. É nesse termo que a gente vê a diferença ali do rei Saul para o rei Davi. Se a gente for olhar aí aos olhos humanos, o rei Davi errou muito mais que o rei Saul, em quantidade de erros, em gravidade de erros, falando humanamente. Mas diante dos olhos do Senhor, Davi, ele conseguia se justificar por conta da sua fé, da sua confiança no Senhor. Então ele se quebrantava, ele adorava, ele se arrependia. Já Saul não, ele não conseguia chegar ao arrependimento e muito menos quebrantamento, porque a sua autoexaltação, a sua vanglória o colocava aí numa situação de mérito dele mesmo. E esse mérito fazia com que ele errasse, principalmente aí numa questão de teimosia. Era um rei teimoso que não escutava a voz do Senhor e não fazia de acordo com o que o Senhor lhe pedia. E a justiça de Deus, ela entra nisso. Fazer aquilo que ele pede nos torna justo. E fazer aquilo que ele nos pede no âmbito de salvação é justamente crer na pessoa de Jesus como único e suficiente Salvador. Então, nenhum homem se salva por uma questão de mérito de não pecar, porque todos são pecadores. Então, aí os termos teológicos que nós estamos observando dentro dessa carta aos Romanos explica algumas coisas do dia a dia, explica algumas coisas que muitas vezes nós questionamos. Olha, mas eu conheço uma pessoa, essa pessoa errou tanto na vida, e aí de uma hora para outra mudou. A palavra-chave é essa, de uma hora para outra mudou. Isso aí é o arrependimento, chamado metanoia no grego, que é uma mudança de mente. Então a pessoa, quando ela muda de mente, e essa mente da pessoa é voltada agora à mente do Senhor Deus, aos pensamentos do Pai, então significa que essa pessoa está aí diante de Deus, uma pessoa justa. Por quê? Porque agora essa pessoa está pensando no mesmo formato que são os pensamentos de Deus.
Então, para a gente reforçar aí, ó, a frase "o justo viverá da fé" enfatiza que a vida do crente é sustentada pela fé em Deus. Isso contrasta com a ideia de que a justiça pode ser alcançada através da observância da lei. Então, aí o apóstolo Paulo argumenta que a justificação diante de Deus é recebida pela fé e não por obras, um tema central em sua teologia. Eu costumo dizer que as obras, elas são importantes, os frutos, mas ela não vem em primeiro lugar. As obras, elas são filhas da fé. Então, em primeiro lugar, você tem que ter fé, você tem que ter confiança, essa fé na pessoa de Jesus, ele pagou o preço, e aí, no caso, as nossas obras, elas são frutos, as nossas obras, elas são consequências. E aí é o inverso. Quem observa a lei, quem observa a meritocracia, quem observa a obra em primeiro lugar, ele vai fazer, ele vai se colocar numa condição de que ele dá conta, de que ele está fazendo. E aí as pessoas que assim o fazem vão colocar isso aí como algo que seja a primazia, como que seja o mais viável. E não é isso. O que é mais viável é o início da fé. E a gente vai discorrendo isso aí, principalmente nos primeiros capítulos desta carta aos Romanos. Para que a gente compreenda melhor aí, fé em hebraico, que se diz emuná, é diferente do que nós aprendemos na nossa nação, onde inclusive é cheia de mistura, sincretismo religioso. Então, muita gente pensa assim que fé é pensar positivamente. Fé é você, de repente, apenas crer. Fé é você acreditar que tudo vai dar certo. Não. Fé, uma linguagem bíblica, é uma confiança. Confiar é além de você ter um pensamento positivo. Confiar requer que você creia naquilo que o Senhor está falando, creia no plano dele, creia no seu pensamento, no seu falar, e você confie. Confiar é descansar no Senhor. Confiar é você ter a plena convicção do que o que ele está falando, o que ele está fazendo, vai dar tudo certo conforme a vontade dele. E aí eu coloquei até uma recomendação, está um pouquinho cortado aí no vídeo, porque tem uma logomarca aí, para que você medite no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Leia com muita tranquilidade. Nós vamos falar aí do versículo bíblico, onde aponta o que é justamente a fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, assim, você não precisa ver. Você, aliás, não deve se apegar ao que você vê. E aí vai contra a Bíblia, tá? Aquilo que muitas vezes ocorre em muitos lugares. Apresentar algo para ativar a sua fé. Sua fé vai ser ativada? Vai. Só que não é biblicamente correto. A sua fé será ativada por aquilo que você estiver com um apego visual ou um apego, muitas vezes, de estar com algo ali representando para você, tá? Esmiuçar de uma forma mais clara. Se eu colocar aqui para você uma caneta e fazer aqui para você uma campanha da caneta, a qual você, ao escrever com essa caneta, ao assinar com essa caneta, você vai passar em concurso público, você vai assinar documentos que vão lhe beneficiar. Eu estou ativando a sua fé? Estou ativando a sua fé, mas não é a fé bíblica, não é a fé correta. Vai estar sendo ativada uma fé como um carro que está ligado, mas não tem ninguém ali dirigindo ele. Ele vai andar, mas ele pode atravessar uma rua e não acertar ninguém, mas ele também pode causar um acidente. Não vai deixar de ser carro, não vai deixar de estar ligado e nem vai estar deixando de andar, mas não é o correto. O correto é você crer sem ter a necessidade de estar
vendo, assim como o nosso Deus, ele criou o universo, ele falou e o universo foi criado. Ele não precisou ali de uma amostra, ele não precisou fazer um desenho, ele não precisou colocar ali detalhes, eu vou fazer escuridão assim e vou fazer a luz dessa forma. Não, ele falou porque ele é Deus, ele não precisou ver. Então é isso aí também que você vai ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Agora a gente vai aí para algumas palavras-chave que justamente tem uma linguagem correta, tá bom? A respeito do que está na carta aos Romanos, para que a gente também compreenda aí o significado das palavras, tá? No grego, a palavra fé chama-se pistis, a importância da fé em Cristo como meio da justificação. A gente tem aí justiça, que é vindo da palavra dikaios, então é dikaios sine, a justiça de Deus revelada no Evangelho. A gente tem aí a palavra revelação, que tem um nome aí traduzido para o grego Apocalipse, que inclusive o tradutor da versão bíblica em português usa o nome Apocalipse, é uma palavra grega. E aí, no caso, quando se fala dessa revelação, é para revelar a ira de Deus contra a impiedade, tá? E essa impiedade aí que é a falta de referência a o Senhor Deus, e aí vem as suas consequências, que é aí a impiedade. Então, a gente tem que observar isso aí também. Reverência a Deus, ter zelo por aquilo que ele fala, zelo pela sua presença, zelo pela sua palavra, zelo pelo seu momento com ele. Então, isso daí faz com que a gente tenha uma reverência diante do Senhor Deus. Então, muitas vezes nós temos hábitos aí para que nos oriente a uma reverência, mas muitas vezes não estamos sendo reverentes da forma correta. Então, essa reverência aí é justamente aquele zelo. Você tem zelo pela palavra, você tem zelo pelo seu momento de oração, você tem zelo na hora que você está adorando o Senhor Deus. Então, todo este zelo aí vai fazer com que você possa estar revelando a sua adoração a Ele. E aí mais 3 palavras para a gente poder estar fechando essa aula aí. Idolatria, que é uma adoração a ídolos, em vez do Deus verdadeiro. Está aí descrito em Romanos 1. Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, ou que uma pessoa venha colocar no lugar de Deus, é uma idolatria, tá? Então a pessoa pode idolatrar, ela pode idolatrar um sentimento, ela pode idolatrar uma pessoa, ela pode idolatrar uma denominação, ela pode idolatrar um carro, ela pode idolatrar o dinheiro, que é conhecido como avareza, ela pode idolatrar uma imagem, ela pode idolatrar um método, tá? Então, por exemplo, a pessoa idolatra um método. Então, você observa nas escrituras sagradas que Deus ele não usa só um método. Jesus não curou só de uma forma, Deus não estabeleceu só um modelo. Você imagina, senão a gente estaria reproduzindo aí várias arcas de Noé até hoje, ou a gente estaria reproduzindo a Arca da Aliança, que inclusive ela é desaparecida na Terra, não tem a Arca da Aliança. Então, muitas vezes a pessoa se apega a uma estratégia ou se apega a algo que Deus quis mostrar em um fundamento espiritual, e aí a pessoa acaba idolatrando, tá? A gente tem aí natureza, a natureza ela testemunha, ela declara a existência de Deus. Tudo que você observar na natureza, inclusive dentro da sua casa, os seres humanos que estão na sua casa, que fazem parte da sua família, isso aí testemunha a existência de Deus. Se eles andam certo, errado, isso é outra história, mas a criação, ela declara a obra de Deus, ok? E a gente tem aí a questão da culpa, a condição de estar culpado diante de Deus, que é algo aí que martiriza o ser humano, independente da sua classe social, independente da vida financeira. A questão da culpa
ela é sorrateira, trabalha na vida do ser humano e ela muitas vezes faz com que a consciência humana procure um escape, procure uma saída. A saída verdadeira é a justificação pela fé. E isso ocorre quando a pessoa crê no sacrifício de Jesus e crê na salvação sendo o plano de Deus por meio de Jesus. Fora isso daí, a culpa ela vai tentar aliviar uma pressão sobre a sua vida mental. E esse alivio aí vai vir muitas vezes pela criação de religião, que aí a pessoa vai começar a estabelecer dogmas, regras e benfeitorias para que a sua mente esteja aliviada da culpa. Então, a culpa é uma palavra muito importante aí tratado na questão da carta aos Romanos. Amém?